Bem, a ideia hoje, gente, antes de tocar especificamente na atividade 2 e a sequência da próxima atividade, eu queria retomar com vocês um pouquinho, que a gente até iniciou na semana passada, mas pelo adiantado da hora, a gente acabei encerrando, até pelo nosso cansaço, né, no final da noite, que foi em relação à questão das competências e diretrizes que são comuns, né, na BNCC, mas que os currículos são diversos, né? Eu deixei isso lançado e perguntei o que são os currículos, o que são currículos, né? Deixei isso mais no ar naquele momento. A gente não chegou a aprofundar ou discutir mais com mais afinco essa questão, né? Ela ficou um pouco solta. Por quê? A ideia, né, que a gente vem construindo aqui desde o nosso primeiro encontro, atividade 1, atividade 2, que nós realizamos até o momento, vocês percebem que ela não está centralizada na ideia do que é currículo, mas ela perpassa em pensar currículo também, né? Então, essa discussão sobre currículo também está presente. Mas de que currículo que a gente está falando, da onde, né, a gente está pensando quando discute essas questões. E aí, eu convido vocês, e eu mais ou menos já havia sinalizado, a pensar naquelas 5 perguntas, lembra? Sobre para quem, por quê, para quê, o que e o como. E aí vocês podem perguntar, mas o que isso tem a ver com o currículo, né? Pois bem, tem tudo a ver. E isso vem perpassando, mesmo que indiretamente, a construção que a gente vem fazendo até o momento, para discutir uma proposta pedagógica ou possibilidades de propostas pedagógicas, né? Para poder tocar nessa questão do currículo. Que uma das grandes questões que tem surgido e que surgiu na nossa primeira atividade foi, né? Como que ficam os currículos, a comparação da abordagem entre as escolas, mas se a ideia é ter uma base, será que essa base não vai precarizar nossos currículos escolares? Alguns professores de diferentes áreas vêm sinalizando que sentem falta de algumas coisas, já o pessoal principalmente quem é da educação infantil, chamou muita atenção na atividade 2 agora para a questão relacionado ao papel não só da educação infantil, mas antes ainda em relação ao berçário, o papel do brincar e o reconhecimento do ser criança, desde o início desse processo de formação, em que a BNCC traz um pouco isso, que até então isso não era mencionado nos documentos oficiais, né? Esse reconhecimento do ser criança, dessa criança ser um sujeito em construção. Então, vejo que tem vários elementos e cada área e cada nível de ensino vai percebendo a sua maneira, os limites e as possibilidades da BNCC. Então, a nossa ideia é que a BNCC seja um documento, mas que a gente tente não ficar preso a ele. Por quê? Vamos partir dessa ideia. Bom, a própria BNCC nos dá essa questão de que as competências diretrizes são comuns, mas os currículos são diversos. Então, a ideia é se apegar um pouco nessa questão para tentar não entrar nessa compreensão ou reforçar essa compreensão de precarização, que é justamente o que talvez o Estado, e aqui em específico o nosso Estado, Rio Grande do Sul, vem talvez reforçando, né? Talvez não, vem reforçando através da não valorização dos professores. E aí você pode dizer, bom, mas misturou os assuntos com o currículo. Não. Por quê? Como que é uma maneira de você também precarizar a nossa formação e precarizar o que é o professor, né? Passa pelo currículo, passa pela discussão do qual o professor vai estar fazendo desde lá com as crianças até o ensino médio, né? Até os adolescentes. Então, vejo que essa discussão de formação, precarização da formação, ela sempre vai tocar de algum modo também na discussão sobre currículo. E aí a ideia de pensar que o currículo não é aquela lista que a gente já comentava em um outro momento, né? Uma coisa importante, caso vocês queiram interromper ou comentar alguma coisa, vocês fiquem à vontade, tá? Não é é bem tranquilo, só chama aí. E aí, para seguir, eu vou começar com 3
questões, né, para pensar o que são esses currículos, né? As 3 perguntinhas, o para quê, por quê e para quem, certo? E aí eu destaco para vocês, e aí eu vou interromper aqui para conversar, para ver vocês, em relação a o que vocês fizeram na atividade 2, né? Vocês tinham que escolher um nível de ensino, né? Alguns escolheram o ensino fundamental, acho que a Isabel foi a única que trouxe o ensino médio com os itinerários, que acho que para mim, de todos, é o mais desafiador. O ensino fundamental, vieram algumas questões do berçário, alguns de forma geral da educação infantil. E aí, aqui reside uma questão importante, porque vai trazer o para quem, né? Com quem vocês vão trabalhar? Quem são esses sujeitos que vocês vão trabalhar? Né? Que vocês vão pensar. Mas aí vocês, mas, né? Isso já não está de certo modo, está posto? Depende de como vocês olham. Bom, quer dizer que então a minha turma lá da 2ª série, ela é toda igual, ela funciona igual? Não, né? Ainda mais agora, em que algo que a gente já vem falando também, que é quando você tem uma turma e que dessa turma são 20 alunos, 20 estudantes. Desses 20, 10 têm acesso, 3 um acesso meio capengo, 10 já estou até tentando jogar para mais. Né? Então, são diferentes realidades que a gente está lidando. Se eu partir da ideia que todo mundo tem o mesmo acesso, eu vou pensar uma aula. Se eu partir da compreensão de que não são todos que têm o mesmo acesso, as mesmas condições de ensino, eu já vou começar a pensar em outras questões. Vejo que isso muda a maneira com que eu penso uma aula. Não só uma, mas como eu penso um contexto de sala de aula, né? E que aqui não é a sala de aula comum também. Né? E mesmo que fosse a nossa sala de aula comum, do nosso ensino regular, vamos chamar assim, isso precisa estar presente. Caso contrário, nós, professores, seja na educação básica, seja no ensino superior, vamos reforçar a compreensão de precarização, mesmo sem um ensino remoto. Por quê? Eu vou esvaziar algumas discussões e vou tratar tudo de um modo muito nivelado. E aí vocês podem me colocar o seguinte: bom, professora, mas eu trabalho 60 horas. Como eu vou levar em consideração essa realidade? Como eu vou trabalhar? Eu vou considerar o para quem, né? E aí eu volto a destacar algo que eu entendo como de extrema relevância em todo e qualquer contexto de ensino e educação. O trabalho em grupo, a necessidade de você ter parcerias, né? Acho que foi a Isabel que destacou na escrita dela, da atividade 2, a possibilidade do projeto, né, Isabel? Foi de feira, né? A feira de ciências ou qualquer outra atividade, ela só vai acontecer se você tiver uma parceria com a escola e com os colegas, né? Claro que precisa a iniciativa de alguém, ok. Mas e se a escola não topar? Né? Entende que precisa haver um grupo, precisa haver sempre o apoio de alguém, ou de alguém nesse caso, né? De colegas e de demais. Não sei se você quer comentar, Isabel. Na ideia que eu pensei não foi bem nas feiras, assim, no clube de ciências. Bem, isso. Isso, né? Que aí poderia fazer uma parceria com a universidade para trazer essa parte da formação, né? Isso, mas veja que é sempre a necessidade dessas relações, e não sozinho. Então, para que a gente consiga, mesmo diante de toda a nossa realidade, né, de trabalho, de carga horária geralmente muito alta, que nos demanda muito trabalho, precisa haver realmente o trabalho em grupo, né, ter essa parceria. E aí eu lembro muito sempre do meu orientador que falava, e quando não tiver? Né? O que faz? Não faz? Abandona? E aí é uma construção realmente muito, sabe a ideia bem da formiga que começa devagar, é um pouco essa lógica. E eu vejo que talvez o momento agora, né, que nos coloca cada um na sua casa, forçadamente, né,
o quanto que a necessidade de conversar com o outro se faz presente, né? Então, talvez, hoje até eu comentava numa reunião, como eu sinto falta das reuniões presenciais, né? E olha que dava cada perê, né? Mas como no sentido bom, assim, de discutir academicamente, né? De pensar algumas coisas. Mas por que eu estou trazendo isso? Isso vai implicar naquele para quem, né? Vai trazer a necessidade do para quem. Aí eu vou voltar ali. E aí, junto com o para quem, eu convidei vocês a definirem, né? Além do ensino, vocês tinham que escolher, né? Ou campos de experiências, campos de conhecimento, unidades temáticas, para que pudesse, de algum modo, compor a nossa atividade 2. E aí, eu convidei vocês na escrita a dizer por que vocês escolheram, justificar de algum modo essa escolha de vocês. Porque ela vai nos levar à nossa terceira, a nossa quarta e quinta, quarta e quinta questões, que está relacionado ao que e o como. E é aqui que eu quero me debruçar um pouco para conversar com vocês na construção que a gente vem fazendo. É o seguinte, bom, falamos sobre o para quê, o porquê e para quem, na atividade 2, certo? Em que vocês trouxeram algumas escolhas que vocês fizeram, certo? E aí eu convidei vocês para fazer o quê? Definir um tema de relevância social que pudesse estar associado a esse levantamento que vocês fizeram, essa escolha que vocês fizeram, certo? Essa escolha nos leva aos conteúdos. E esse conteúdo, e aí eu quero destacar uma questão importante. E eu quero ver, vamos ver como é que vocês entendem, se tem diferença. Se eu escolher, bom, eu defini aqui os campos ou as unidades temáticas, escolhi um desses campos, uma dessas unidades, certo? Se eu já defini o conteúdo para pensar o tema, certo? Pensei, defini um tema, defini um conteúdo, parti lá da unidade temática ou de um campo de experiência, e a partir desse, escolhi um conteúdo para desenvolver determinadas habilidades, certo? Com base na BNCC. Isso vai me trazer elementos para escolher um conteúdo. Se eu partir do conteúdo para o tema, tem diferença de eu partir do tema para o conteúdo? Gostaria de ouvir um pouquinho vocês. Tem alguma diferença eu pensar do conteúdo para o tema, do tema para o conteúdo? O que vocês acham? Não tem diferença? É tudo igual? Eu acho que o tema é mais amplo e o conteúdo ele é mais restrito, né? Fica mais restrito, mais fechado, né? E o tema não, ele pode ser mais aberto. Tá bem? Quem mais? Eu ia fazer um comentário mais ou menos nesse sentido também, de que o tema ele te abre um leque de possibilidades. Então, tu tens um tema e tu pode trabalhar vários conteúdos dentro do mesmo tema, né? Então, eu tenho a impressão que seria mais interessante, pelo menos nesse momento, tu estabelecer um tema a ser trabalhado e dali buscando o alcance que esse tema pode ter. Não sei se alcance é a palavra certa, mas dali, né, ele abriria o leque de opções, um leque de direções, vamos dizer assim, que tu pode usar a partir daquele tema ali. Inclusive a tão falada, né, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, que a gente luta tanto por isso, né? Isso. Isabel? Isso. Eu tu me indicou, né, dois artigos ali, e em um deles, assim, eu até anotei isso, agora fui buscar, eu sei que eu tenho alguma informação sobre isso, que fala a questão da temática, né, que é uma situação real, né, momento ali que, por exemplo, os alunos estão vivenciando. Então, a partir daí,
introduzir, né, no caso, os conteúdos, do que pegar um conteúdo porque está ali, né, na grade, mas aquele movimento ali, por exemplo, aquele assunto, não é uma situação que, naquele momento, seria próprio, né, para discussão ou de interesse, né, dos alunos. Então, acho que a temática, iniciando com ela, eu acho que se torna mais interessante, até para buscar o aluno, né. Eu, pelo menos, foi o que eu entendi da leitura ali. Realmente, eu procuro trabalhar, sempre procurei através do tema. Eu tenho uma colocação diferenciada durante a aula, e geralmente eu pego um tema de interesse, procuro procurar alguma coisa que chame a atenção do aluno, e esse tema a gente discorre vários conteúdos, né? Então, por isso que às vezes alguns colegas dizem, mas a tua aula é diferente. Eu digo, é diferente porque eu aprendi diferente, eu tenho um pouco de distúrbio para aprender da forma antiga, né, de estudar. Então, hoje eu me sinto muito melhor como aluno do que antigamente, né? Então, por isso que eu concordo que o tema é da onde a gente começa, pelo menos eu prefiro assim. Isso. Por que eu acho importante destacar? Lembra que eu acho que foi nosso último encontro, eu comentava com você sobre o conceito de interdisciplinaridade, eu acho que alguém comentou, acho que a Mel agora chamou a atenção também, porque uma coisa é eu querer estabelecer relações interdisciplinares entre conteúdos. Outra coisa é eu partir do tema e ele nos dá a base para essa interdisciplinaridade. E aqui pode parecer muito pequeno, mas não é. Tem uma diferença, não só teórica, mas uma diferença teórico-prática bem distinta mesmo. Por quê? Quando eu parto de um tema, e aí vocês foram destacando, me abre um leque de necessidades e de possibilidades. Por exemplo, algo que é muito comum, né, de aparecer quando você pede para os alunos, ou mesmo é muito corriqueiro nas escolas, não comum, de aparecer discussão sobre resíduos sólidos e alguma questão relacionada à saúde. Por exemplo, a Covid. Se você discutir hoje a Covid, né, do ponto de vista na escola, enquanto um tema, né, que está também não para além de ter toda uma relevância social, tem toda uma discussão que está na mídia, né, e os alunos vêm comentando. Para não ficar numa discussão de senso comum do que é a Covid, qual seria o nosso papel na escola? Aprofundar mais a discussão. Para isso, eu vou precisar das ciências, com química, física e biologia, eu vou precisar da história, eu vou precisar da geografia, eu vou precisar da matemática, do português, da educação física, das artes, eu vou precisar de todas as áreas para poder discutir a Covid. Então, não são os conteúdos, né, em si, mas é um tema envolvendo e demandando a necessidade de estudo de diferentes conteúdos, né? E isso nos dá, e aí, da onde que eu trago essa discussão da interdisciplinaridade, dessa discussão do tema? Muito baseado no Paulo Freire, né? Trago muito, vocês vão ver muito da minha fala, sempre eu vou trazer muitas coisas embasadas no Freire, né? E nos referenciais do ensino de ciências, e algumas discussões aqui relacionadas a alguns referenciais do pessoal da UFSC, da USP, que discutem essas questões, né, da abordagem por temas. Então, tem um fundamento, claro, teórico, mas o que eu acho interessante e importante da gente ir pensando? Na construção que eu fui convidando vocês a fazerem nas atividades. Eu não pedi de cara os conteúdos para vocês, né? Eu não sei se vocês foram percebendo isso. É agora que os conteúdos vão aparecer, na terceira e última atividade, porque elas são consequência de um processo de construção, que a gente pensou no para quê, no porquê, no para quem, né? Não necessariamente nessa ordem, mas pensa nessas três questões, para então, agora, pensar sobre o que e o como. Mesmo numa situação de ensino remoto, isso se coloca tão importante quanto se estivéssemos numa situação regular, né, de ensino regular, vamos chamar assim, né, porque nos coloca agora uma complexidade maior, que é aquilo que eu chamava atenção antes, e quem não vai ter acesso, né, como que eu vou lidar e como que eu vou trabalhar.
Então, é algo, um vulto, são essas questões são importantes e, ao mesmo tempo, bom, se eu estou vendo que na BNCC temos várias lacunas e ela, de algum modo, vem em resposta a diferentes interesses, como a gente falava na semana passada, né? Lembra quando eu trouxe, mesmo que breve, aquele contexto um pouco da história, né? Dos documentos oficiais que vão culminar na BNCC, eu comentava com vocês, isso sempre, os documentos sempre vieram embasados e vieram sempre, de algum modo, como resultado de alguns interesses ao longo da história, né? Bom, o que nós, professores, podemos fazer com isso para não reforçar ainda mais esses interesses? Partir desses documentos e fazer algumas coisas diferentes. E, dentre elas, é destacar aqui o trabalho pela abordagem por temas. Por exemplo, né? Poderia abrir outras possibilidades, né? Estou trazendo uma questão que eu, particularmente, enquanto professora na área de ensino de ciências, vem trabalhando, já vem apostando há bastante tempo, assim, desde quando eu trabalhava na educação básica, eu já trabalhava nessa perspectiva, na época ainda muito dos PCNs, parece época, né, os PCNs ainda estão muito presentes, mas talvez no período que eu estava em sala de aula, eles eram ainda mais marcantes do que agora, né, com a BNCC. Então, veja que não sei se vocês vão percebendo essa construção de ir pensando alguns elementos, até culminar agora no que e no como, em que a gente vai definir conteúdos e como abordar e pensar esses conteúdos, né? E aí alguns foram destacando um pouco nas falas, um pouco desse trabalho. Porque uma questão que eu acho interessante é pensar uma coisa que até não sei se vocês já ouviram falar, que é o professor José Pérez Angotti, se não me engano, que defende, que trabalha com a ideia dos conceitos unificadores. E o conceito, por exemplo, a palavra energia, ele entende enquanto um conceito unificador, porque ele unifica diferentes conceitos de diferentes áreas do conhecimento, né? Inclusive, ele traz até a possibilidade de trabalho com a economia, com outras áreas, né? Mas se eu pensar isso do ponto de vista, por exemplo, agora na BNCC, eu corro um risco de trabalhar na perspectiva do conceito unificador, que é cair na compreensão da abordagem apenas, e aí eu chamo apenas mesmo de conteúdo, e eu não explorar e não trabalhar na perspectiva do para quem. Eu não entender que ali tem um para quem, que tem um sujeito envolvido, que tem um sujeito do conhecimento, que são os nossos alunos. E aqui, eu gostaria de destacar mais uma questão que é nova também para todos nós aqui, que além de nós termos o nosso sujeito do conhecimento, que são os nossos alunos, que são o sujeito do conhecimento, nós, aprendendo a trabalhar com uma outra ferramenta, que não é a sala de aula, que uma coisa, até eu estava bem pensando nisso, uma coisa é uma situação de sala de aula em que eu utilizo a tecnologia. Aqui é a tecnologia sendo a minha sala de aula. E agora? Isso também nos traz um elemento novo para pensar, né? Por isso que ir pensando nas justificativas das escolhas que a gente vai fazendo com base na BNCC, elas se fazem muito importantes, porque elas vão refletir diretamente na nossa prática pedagógica. Isso é indissociável, não tem como dissociar. Se eu optar em simplesmente reproduzir, pegar lá a ideia das competências e das habilidades postas na BNCC e reproduzir elas em sala de aula, ok. Foi uma escolha que eu, professor e professora, fiz enquanto escola, né? Mas que escola é essa? Né? Uma escola que reforça a precarização, que reforça, de algum modo, a própria exclusão social, ou eu sou aquela escola que vai tentar, dentro das suas dificuldades, pensar outras possibilidades, né, de abordagem a partir da BNCC, né? E é aqui que eu procuro me agarrar. Em que sentido? Bom,
ela está aí enquanto uma norma, né? Que a gente falava na semana passada, ela está aí enquanto uma norma. Então, o que eu posso fazer diante dessa norma? O que é possível eu transcender e não reproduzir essa precarização e não reproduzir, de certo modo, esse ensino e essa educação que está tão, como é que eu vou dizer, tão desvalorizada, né? Como fazer isso? Então, eu vejo que cada um de vocês, nas suas escritas, vai trazendo um pouco disso, né? Muitos da própria experiência, né? Do que vive na sua escola e na sua sala de aula. Então, assim, para a gente seguir, eu gosto bastante dessa discussão sobre quem demanda, se é o conteúdo, se é o tema, por quê? No curso que eu atuo, no curso de Educação do Campo, essa discussão ela se faz muito presente, e eu imagino que nas diferentes licenciaturas ela pode estar presente também, que é em relação ao quê? Seria Educação do Campo demandando pensar a área da ciência da natureza, ou seria a área das ciências demandando pensar questões para o campo? Isso tem uma relação direta no que eu vou discutir, no que eu penso acerca do quê? Se vem conteúdo e vem o tema, o conteúdo demandando qual vai ser meu tema, ou se vai ser a realidade social dos nossos alunos demandando quais conteúdos eu vou trabalhar, né? O que eu vou elencar enquanto escola, enquanto área do conhecimento, e aqui vai desde das séries iniciais às séries finais, né, da escola, ou mesmo, inclusive, e aí eu me vi num desafio para estudar, de pensar como isso seria, inclusive, no berçário, né? De como seria esse trabalho. E aí, uma coisa que eu achei bem interessante de um dos artigos que eu li sobre o que seria, o que é uma cuidadora, que profissional é essa, né? E alguma das escritas de alguns professores isso apareceu, sobre a profissionalização, o reconhecimento desse profissional que está no berçário, que tem um papel fundamental também no processo de formação, né, lá no início, com a criança. Então, isso também vai tocar nessa relação, gente, parece que não, talvez, em um primeiro momento, de pensar desde o tema e conteúdo. Porque se eu entender a criança enquanto, lembra que eu comentava com vocês, um ser só de 1,5 kg de massa encefálica, eu vou tratar eles apenas ali no dorme, acorda, sem muitos estímulos. Agora, se eu pensar numa outra perspectiva, que não é só a criança, o sujeito, enquanto que não é só 1,5 kg de massa encefálica, mas é um sujeito em construção, já é uma abordagem diferente que vai ser com essa criança. Então, veja que, claro que talvez não com esses termos, mas é a mesma relação. Tema-conteúdo. Ou então eu pensar as relações que essa criança está estabelecendo com o meio, com o espaço do qual ele está inserido, né? Então, sempre essas coisas, de algum modo, eu vejo que elas estão muito relacionadas, né? E aí, eu chego na questão do o que e o como, né? Que é o nosso desafio desse momento. Vamos começar por algo que eu chamei a atenção, e é o nosso desafio da atividade 3, que está relacionado ao como. E nós pensarmos estratégias e metodologias pedagógicas a partir das escolhas que nós fomos fazendo ao longo das atividades 1 e 2, principalmente na 2, né? Mas aí, antes de destacar algumas possibilidades de trabalho, eu queria chamar a atenção para o seguinte: o que nós, professores, e coloco nós, porque também tendo a fazer isso, o que nós, professores, tendemos a fazer? Além de, em alguns casos, nos limitarmos a pensar os conteúdos, para depois, tal tema encaixa no conteúdo, eu fico naquele esforço de tentar encaixar uma metodologia ou uma estratégia pedagógica para trabalhar aquele conteúdo. Veja que as coisas começam a ficar no emaranhado, né? E aí, o que é muito comum a gente ouvir? Eu vou trabalhar, por exemplo, algo que está bem em alta agora, com o ensino remoto, as metodologias ativas.
eu vou trabalhar com a metodologia ativa para romper com o ensino tradicional. Isso é muito comum, gente. Eu vi, e talvez vocês talvez em algum momento já falaram, ou ouvido pessoas falarem, mas se eu não romper com a ideia que eu vim construindo antes, do para quê, do para quem e por quê, eu já chegar pegando um conteúdo, tentando pensar uma metodologia ativa, continua sendo um ensino tradicional como qualquer outro. Por quê? Para romper com o dito ensino tradicional, eu preciso mexer na prática pedagógica como um todo. E ele vai tocar desde a nossa formação ao currículo das escolas, né, aos nossos currículos. Então, veja que quando a gente fala em ensino tradicional, e pensando aqui a partir da BNCC, não é o fato de eu trabalhar com uma metodologia ativa, com jogo pedagógico. Eu estou trazendo a metodologia ativa porque é algo que está sendo muito comentado no momento, né? Não basta, não, por si só não garante esse rompimento ou essa mudança, né? E aí, eu gostaria de destacar essa questão pelo seguinte: na nossa atividade 3, eu convido vocês a pensar na questão de agora, a partir do que vocês fizeram construindo, vocês vão organizar a construção de vocês e vão ter que propor uma atividade, uma estratégia, uma metodologia pedagógica, né? Até dei alguns exemplos, coloquei alguns links do que vocês podem se basear para elaborar um jogo, um teatro, ou que nem, eu fiquei com a feira na cabeça, Isabel, mas não era feira, viu? Tá vendo? Mas é coisa, a gente coloca na cabeça, e você voltar lá e ler, não. Viu? Parece coisa de aluno. E, enfim, inúmeras possibilidades, né? Se vocês têm outras possibilidades, estratégias, de metodologias, fique à vontade. Acho que a questão do jogo, para mim, ela é muito marcante, porque ela perpassa, de algum modo, desde lá das séries iniciais às séries finais, né? É algo muito presente. Então, assim como outras. Mas por que eu destaquei antes a questão das metodologias ativas? É algo que tem sido recorrente, tem sido muito falado, né? Porque volta muito a discussão da centralidade no sujeito, na ideia do protagonismo do aluno. Ok, é importante, mas esse processo de protagonismo, a gente sempre tem que olhar da onde a gente está falando, para pensar esse protagonismo. Caso contrário, é só para dizer que o aluno está fazendo por ele mesmo. E o fazer por ele mesmo não é um trabalho que envolva, de fato, pensar o sujeito como aluno, como sujeito de conhecimento, né? É só uma maneira de você dizer, bom, ele está pensando por ele mesmo. Mas não é tão simples assim, né? Envolve outros elementos. Então, alguns teóricos colocam que as metodologias ativas reforçam algumas perspectivas de exclusão social. Eu ainda não me arrisco muito nesse tema, mas do que eu tenho lido, eu vejo que onde está o risco, né? É da onde vêm as metodologias ativas, as propostas. Geralmente vem muito relacionada ao trabalho com quem vende propostas de educação. E aí vem uma outra discussão que, enfim, não é para o momento, mas que envolve aí a ideia inclusive, da privatização da educação pública no Estado, né? Então, nós também parece que o professor sempre tem que estar muito antenado, né, ao que acontece, mas é a importância da gente ir se informando, estar lendo, né, estudando acerca desses temas. Mas, assim, gente, eu não sei, tentei ser mais breve, para não enrolar muito você. Em que sentido? De vocês percebendo realmente essa construção, né, ao longo das atividades, e que agora, nessa última atividade, o convite é, a partir das escolhas que vocês fizeram na atividade 2, ela vai culminar agora na elaboração de uma proposta, né, em que vocês vão, e aí,
eu penso, gente, que nessa atividade ela vai exigir um pouquinho mais no sentido de trabalho, assim, de vocês, de mergulho, e aí eu estou à disposição, as gurias também, a Liz e a Ianca, para ajudar, para contribuir, para que a gente possa aí fazer essa construção final. Porque é essa construção final que depois, eu lembro que eu havia comentado lá no início do curso, eu vou compilar ela para compartilhar com todos, para que todos tenham diferentes experiências e possibilidades de abordagem. Certo? Vocês estão muito quietos hoje. Foi a chuva? Mas o André, você estava na outra? Acho que não, né? Não, eu participei da primeira e na outra eu tinha uma aula da pós Tá. em Educação e Ciências e aí eu não pude participar. Não, tranquilo. É que eu vou olhando alguns nomes, é que nem professor, alguns nomes a gente já vai guardando, já vai olhando para o rosto e já identifica, né? Aos poucos a gente vai. Eu disse hoje, de manhã, a gente teve uma reunião para definir as próximas etapas, vão ser oferecidos outros cursos. A gente se apega, assim, da vontade de seguir, né? E dando sequência para não perder o vínculo, né? Mas um pouco a ideia é essa, né, gente? Eu não sei, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão, fique à vontade para esse momento, ou depois os chamar no grupo, ou mesmo depois separado, ficar à vontade. Era isso? Não sei se vocês têm alguma questão. Eu vou. Aqui as minhas apresentações, vocês vão ver que elas são palavras, coisas muito pontuais. Eu posso até compartilhar com vocês. Eu não sei como vocês vão entender essas coisas muito soltas, né? Mas eu posso compartilhar com vocês as apresentações que eu utilizei, né? Tranquilo, né? Sem problemas. Foi a Karen, eu acho que fez aqui uma pergunta, né? Sim, a ideia é sim. Fazer o que eu conversei hoje, a possibilidade de fazer agora um curso voltado especialmente para o trabalho com estratégias pedagógicas mesmo. E aí, a minha ideia é focar em 3, né? Mas aí primeiro eu encerro esse curso, né? Que eu tenho entregar o relatório já no outro dia do encerramento, para já gerar certificação de vocês. Mas aí, algo que eu comentei hoje lá no curso não, desculpa, na reunião, foi fazer, então, um curso de 3 módulos com 3 estratégias pedagógicas diferentes para trabalhar no ensino remoto, né? Um pouco da lógica do jogo, que é algo que vocês vão ver que eu particularmente gosto bastante, né, desse trabalho. A experimentação, que é algo que está muito dentro da minha área, é algo que eu gosto também, assim, de trabalhar. E embora eu não seja uma boa atriz, eu adoro teatro. Agora, são as três possibilidades que eu estou pensando. Claro, só pensando, mas sim, vai sair um outro curso. Já sei que preciso fazer um de 40 horas ou mais, até porque eu já entendi que ele é também importante para depois, para todos vocês, enquanto carreira, né, e horas para vocês. Hoje foi comentado isso também na reunião. Eu confesso para vocês que eu havia feito uma confissão à Mel, né? A Mel, que é minha vizinha, né? Aqui, ela perguntou por que não outros, porque não só esse, vários cursos da Unipampa têm saído com 30 horas. Aí falei para ela o meu motivo. O meu motivo era porque era a primeira vez que eu estava ofertando um curso online. Então, era muito mais insegurança da minha parte de oferecer um curso com mais horas do que outra coisa. Mas agora penso que o próximo, sim, era pelo menos 40 horas para a gente pensar estratégias pedagógicas, né? Não sei se... Anne, como... Fala? Não, eu ia só perguntar como está organizada agora essas nossas última semana, último encontro, últimas tarefas. Ele encerra dia... Nós encerramos que dia? O curso encerra dia 13 de julho.
Mas hoje eu comentei que como pela demanda de trabalho dos professores, nossa, né, tá todo mundo num outro ritmo, né, que eu vou encerrar no dia 6, né, e aí que eu ia propor é que o nosso encontro, então, no encerramento ocorra no dia 6 também. Não sei se a gente permanece às 20 horas, pode ser? Ou fica muito tarde para vocês? Por mim é indiferente. Pode ser às 20, então no dia 6 de julho a gente faz o encerramento, né, dessa primeira parte, e aí o segundo curso vai ser realmente voltado para, aí vocês vão ver uma outra questão que é mais voltada para as estratégias pedagógicas mesmo, aí mais centrado no como. E a divulgação desse próximo vai ser via Unipampa também, ou tu pode usar o nosso grupo para... Eu posso usar o grupo, posso fazer via Unipampa, mas posso usar o grupo. Seria interessante. Dia 20 fica... Ótimo. Desculpa, às 20 horas fica ótimo. Beleza. Karen? Para mim também. Profi, eu queria perguntar o seguinte, é que a gente que está sempre na corrida aí por certificados, não que não fique com a bagagem, né, que não acrescente no trabalho da gente, porque sempre acrescentem muito, sempre é muito válido. Como vai ser os certificados? Vai ser via e-mail? Boa pergunta. Como é o primeiro que eu sei que eles estão certificando, a Unipampa gera um certificado digital. Agora, como eles estão enviando, eu posso perguntar hoje. Eu já mando uma mensagem para as gurias agora, como que eles estão gerando. Mas eu pergunto e aí eu passo para vocês no grupo certinho. Tá bom, muito obrigada. Eu fiz pela Unipampa de Jaguarão foi assim. Ele veio por e-mail e a gente confirma o recebimento e aí imprime. Cada um imprime, é responsável por imprimir o seu. Já vem assinado pelo professor, tudo certinho, o nosso nome certinho e a gente só confirma o recebimento dele. Não, então tá. Mas eu me informo igual, só para ter certeza, né, que vai ser alguma coisa diferente. E nos avisa, né, quando tiver curso, eu quero mais. Vou sim, que volta. Isso, gente. Um forte abraço aí, cuide-se, uma boa semana. Bom trabalho a todos. Até, tchauzinho. Obrigada, boa noite, prof. Boa noite, turma. Boa noite.